Na manhã de hoje, a bancada do RCC News 7H recebeu o prefeito aqui de Maringá, Ulisses Maia. E durante a entrevista, ao longo do decorrer do programa, o prefeito falou sobre algumas pautas que estão em alta aqui no município. Para quem perdeu essa entrevista ou não acompanhou na íntegra, agora no programa da noite vamos repercutir um pouquinho mais alguns assuntos que foram tratados hoje de manhã. Ao longo da entrevista, então, o prefeito ele explicou sobre o trânsito, o apoio político para a eleição municipal do ano que vem, sobre a questão que envolve a Sociedade Rural de Maringá, a Expoingá e a Prefeitura, e também alguns investimentos na área da mobilidade urbana, como construções de ciclovias. Outro ponto que eu quero tratar aqui para nossa bancada do RCC News 18H e também para você que nos acompanha agora na Jovem Pan Maringá, no 101.3, é sobre a compra do terreno da Prainha. Vamos acompanhar, então, um trecho da explicação do prefeito sobre essa questão da futura Prainha de Maringá. Sim, com certeza, absoluta. Foi respondida imediatamente. Não fizemos ainda o pagamento em respeito à suspensão. O Ministério Público, com certeza, vai fazer a avaliação e vai confirmar que hoje o município já tem um grande lucro com aquela área, porque se o município quisesse eventualmente vender aquela área hoje, a gente já ganharia um dinheiro enorme, né? Isso aconteceu, lembrando também, na época do PROCON, foi a mesma conversa, lembra? Tem alguns espalhadores de fake news na cidade, que são campeões, que também na época espalharam lá um monte de coisa. O promotor foi lá, pediu para a prefeitura mostrar, a prefeitura mostrou, o Ministério Público tem um sistema de perícia, comprovou, ok, parabéns, está correto, segue em frente. Então, Rogério Calazans, quero começar com você. Alguns assuntos que estão em alta aqui em Maringá. Ele também falou sobre a questão do trevo do Catuaí, que aos pouquinhos está desenrolando, mas especificamente sobre essa questão da Prainha, chegou uma denúncia lá no MP, né, que havia possíveis irregularidades na compra do terreno, e hoje mais cedo o prefeito afirmou nessa bancada aqui que foi uma fake news. Eu particularmente acho que essa denúncia com relação ao valor do terreno, eu acho ela muito fraca, essa denúncia, porque é absolutamente natural, é da prática, certo ou errado, mas é da prática de compra e venda imobiliária aí que registrar o valor da compra com valor inferior ao valor real, né? As escrituras públicas costumam, infelizmente, isso é uma questão que acontece, costumam conter valores que não são os valores reais. Então não dá para fazer uma análise do valor apenas olhando porque na escritura pública constou uma compra anterior com valor inferior. Eu acho que se for só por isso, é uma denúncia fraca. Agora, ainda assim, esse projeto é ruim. Ele não tem que acontecer, não é por conta dessa situação. Ontem nós falamos aqui sobre Natal Encantado e algumas pessoas até falaram: eu preferia que tivesse o Hospital da Criança. Não dá para comparar, não tem como. São projetos diferentes, são programas diferentes, são verbas diferentes. Agora, o caso da Prainha, não, porque a Prefeitura está se propondo a usar verbas livres da administração que poderiam ser aplicadas lá no hospital, que poderiam ser transferidas lá para a saúde municipal. E é algo que não termina agora. Pelo contrário, que a Prefeitura não sabe como isso o que vai acontecer lá na frente. Se o município de Maringá construiu um hospital sem saber como é que ele ia funcionar, o que vai ser dessa prainha? Fez um hospital gigante daquele que é importante para a população sem saber como é que ele ia funcionar, sem ter condições de colocar médico lá dentro. E agora a gente vai construir uma prainha. Não é momento para isso. Tem que resolver os problemas prioritários da cidade primeiro. Ô Francês, já quero passar a bola para você, porque ontem você me deu uma bronca. Eu cheguei em casa, fiquei refletindo no que eu fiz e quase chorei. Aí eu falei, amanhã o Francês será a minha prioridade. Está fazendo teatro também, né? Francês, vamos lá. Ao longo de toda a entrevista, hoje mais cedo com o prefeito aqui na Jovem Pan Maringá, eu senti ele bem à vontade nas respostas, bem lúcido, bem com argumentos bem embasados. Bancada muito educada, né? Uma bancada não era constituída unicamente por jornalistas, que os perguntadores de ofício mesmo são os jornalistas ou oposicionistas, né? Mas o prefeito, ele domina, a gente está entrando na seara dele e ele tem as respostas na ponta da língua. Aliás,
é o que ele faz diariamente, trabalhar essas questões. Ele tem a resposta na ponta da língua e, às vezes, a pessoa faz a pergunta e, por educação, não faz a tréplica, entendeu? Então, você não chega ao fundo da questão, né? No caso específico da prainha, eu achei interessante uma nota nova com relação à prainha, a justificativa para a construção da prainha, a necessidade da prainha, que os ricos, ou o pessoal melhor aquinhoado, vai a Porto Rico, né? E o pessoal, a prainha talvez seja para atender o pessoal daqui, mas eu acho que ainda é uma das piores ideias da administração, é a prainha. E eu gostei que ele deu uma novidade com relação à pista de caminhada flutuante ali do Parque do Ingá. Ele disse que tão logo seja resolvido o problema do abastecimento do lago do Parque do Ingá, né? Aí eles vão fazer a necessária rede de galerias pluviais para desviar a água que leva aquela pista emborrachada embora. Bom, mas isso não vai acontecer na administração dele, que não haverá tempo, porque ele não conseguiu a solução ainda, está transitando também pelo Ministério Público a questão de fazer poços artesianos para abastecer o lago do Parque do Ingá. E ele falou também, ele bateu bastante na questão do trânsito urbano aí, das placas, da sinalização, dos novos radares, e eu acho que tem uma certa razão. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa pauta específica, hein, francês? Não, mas a necessidade realmente de melhorar o sistema de trânsito da cidade, né? E como não há polícia suficiente, não há guarda suficiente, não há fiscalização suficiente, a fiscalização é aquela definitiva, permanente, representada por radares, que é uma solução para alguns, uma solução pobre, para as prefeituras, uma solução rica, que arrecada muito. Para você que está nos acompanhando agora nas nossas plataformas digitais ou no 101,3 e está escutando um barulho de fundo, assim, que parece corrida de Fórmula 1, não é nada não, é apenas uma reforma que está ocorrendo aqui no prédio da Jovem Pan Maringá. Daniel, quero passar a bola para você com gancho, já que o francês fez aqui a respeito do Parque do Ingá. O prefeito, ele explicou que não adianta nada você emborrachar todo o trajeto ali da pista do Parque do Ingá antes de resolver a questão do lago no próprio parque. Ele falou da questão do parque, realmente faltou então o planejamento, né? Não deveria ter colocado ali a borracha, então, já que ele sabia do problema, poderia não ter colocado, ter gasto um dinheiro a esse ponto. Ele acredita que ele respondeu algumas questões que ficaram pendentes, ali como o Charanga, ali, o Rogério Mariani falou, ninguém questionou ele do hospital psiquiátrico, o Edivaldo também comentava aqui a respeito dessas obras paradas ali, principalmente ali Vila Operária, alguns centros esportivos, mas acredito sim, nós acompanhamos uma entrevista, respondeu o que perguntaram para ele. E de certa forma não agradou a todo mundo. Ali o Zaqueu falando lá a respeito do ecoponto do Piatã, ele foi bem duro na resposta dele, falando que enquanto a população lá não tiver uma educação ambiental, fica difícil colocar um ecoponto, que não deu certo. Colocou lá, não deu certo, as pessoas começaram a utilizar para outra maneira e vão pensar em pôr em outro lugar. Ali tem no Japão o pessoal bota o lixo no bolso e leva para casa. Mas aí é questão da educação. Eu né? sei, então, mas não. Ali o Parque Linear está bem ali na frente. Se tá né? isso aqui não quer dizer nada. Bem feito. Eu acredito que ali no Parque do Ingá, a declaração dele, né, poderia ter planejado. Então, antes de colocar aquele emborrachamento, tudo que ali não daria por causa da drenagem. E aconteceu o que aconteceu. Mas, no geral, uma entrevista que respondeu o que perguntaram para ele, Thiago. Acho que ele estava, assim, não aparentava estar tão tranquilo, né? Geralmente quem acompanhou pelo YouTube, as reações dele, mais sério, né? Ele que sempre se distrai um pouco aqui na bancada, se sente à vontade, a gente percebeu um prefeito um pouco mais tenso hoje pela manhã. Incomodado, mas eu acredito que não era por causa da entrevista aqui, deve ser algo que estava acontecendo por fora, né, Daniel? Às vezes é alguma coisa que a gente não sabe nos bastidores, mas hoje ele me pareceu tenso, assim, não sei se porque o professor não estava participando aqui hoje de manhã, ou porque o Edivaldo também não estava aqui. O Carioca não elogiou ele. Não sei, mas assim, mas no... Os olhos dele. O Paulo não deixou. O quesito respondeu as perguntas que foram feitas para ele. Antes de passar a palavra para você, francês, só um momentinho, Daniel. E ontem a gente ficou aqui 30 minutos falando sobre o decreto, se era ponto facultativo
E hoje os servidores, principalmente das UBSs, estão um pouquinho na bronca, né? Ontem, a hora que a gente leu aquele segundo parágrafo, ele era claro. Ele era claro, e o prefeito aqui hoje, ele fez uma forma hoje ali de homenagear e tudo, mas que a prefeitura não vai fechar, as UBS não vão fechar. Tanto que agora, à tarde, parece que saiu um decreto dizendo que as UBS são um serviço prioritário, coisa que nunca aconteceu. UBS é serviço prioritário, isso aí inventaram agora. Então, assim, fez um decreto ali, não é ponto facultativo, por nenhum momento ali no decreto fala em ponto facultativo, mas ele fez a parte dele, a vereadora... A questão do serviço prioritário, Normal. Qual é a razão prática para isso? Não, continua do jeito que vai funcionar, tá. não vai parar. Normal, não é para parar nada. Nenhum servidor. Não, lá o secretário, a gestão faz ali, ó. Quem quer assistir o jogo, fica em casa e entra 10 horas. Quem não quer, vem trabalhar. Só que a ordem é para não fechar nenhuma secretaria, Finaliza, nenhum Daniel. departamento.